Nós estamos na Universidade de Taubaté e aqui no campus do Bom Conselho nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa científica com crianças de escolas. As crianças visitam o nosso campus, testam hipóteses científicas, coletam dados, fazem análises usando ferramentas matemáticas e depois as crianças escrevem um relatório científico como se fosse um artigo, como se fosse uma monografia de graduação. Esse projeto ele é desenvolvido com crianças de ensino médio e também com o ensino fundamental. E hoje eu estou aqui para mostrar um exemplo de um desses experimentos. Eu só gostaria de deixar claro que um aspecto muito importante dessa atividade é o fato de que os alunos das escolas que fazem esses projetos conosco, eles passam por todas as etapas do método científico, ou seja, eles têm uma formação científica em poucos encontros que tem conosco. E agora nós vamos mostrar o exemplo de um dos experimentos que é desenvolvido aqui no campus. Nós estamos numa área de gramado, onde há alguns meses nós descobrimos uma planta invasora, uma planta que veio da América Central, do México, e está cada vez mais comum aqui no Brasil. Essa erva de touro, uma margarida amarela, bastante comum em vários locais do Brasil. E aqui nessa área de 50 metros de comprimento, nós temos uma área onde nós colocamos o capim, que foi recolhido do gramado do campus, o capim seco, e 25 metros adiante as plantas elas não têm nada sobre elas. Então qual é a ideia aqui? Nós estamos testando com as crianças das escolas a hipótese de que se você tem uma camada de matéria orgânica morta sobre as plantas, o sucesso de crescimento e reprodução dessa planta seria inibido. Então é como se fosse um teste de um controle dessa planta. E aqui a gente pode ver, por exemplo, nós não fizemos a coleta de dados ainda, mas que você encontra a grama crescendo através da matéria seca, mas a nossa margaridinha amarela ela é um pouco rara. Então parece que tem um efeito de inibição. E se a gente caminhar um pouquinho mais adiante, nós podemos ir na área que a gente chama experimentalmente, em ciência, de uma área controle. Seria a área natural, a área normal. Nessa área, então, a gente não tem essa matéria morta. E vocês podem ver que realmente parece que a matéria seca inibe o crescimento da planta, porque aqui, onde ela não tem controle, ela ocorre por centenas e centenas de indivíduos por metro quadrado. O que as crianças vão fazer aqui? Elas vão utilizar pedacinhos de barbante de 1 metro quadrado, então o que a gente chama em ecologia de parcela. Então essas parcelas de 1 metro quadrado serão colocadas várias delas nesse local e nesse local, e depois eles farão dentro de cada parcela a contagem do número de flores. Então a gente pode avaliar a altura da flor, o diâmetro da flor, o número de flores, e com isso nós temos uma ideia do crescimento da população e do crescimento dos indivíduos também, no tamanho do corpo deles. E depois disso, depois da coleta de dados que será feita essa semana, numa outra semana os alunos irão a um laboratório de informática, onde aprenderão a trabalhar com ferramentas matemáticas, utilizando softwares, farão as análises estatísticas extremamente simples, como por exemplo fazer um gráfico de barras, coisas muito simples. Eles mesmos tiram as conclusões deles em função disso, e depois, no nosso próximo encontro, eles escrevem um relatório científico como se fosse um mini artigo. Então, com isso, os próprios alunos, eles vão pensar nas perguntas, nas hipóteses, coletarão os dados, farão as análises e depois tiram as próprias conclusões. Então, isso é a prática da aprendizagem baseada em projetos e que nós desenvolvemos aqui dentro da universidade. Os melhores trabalhos, eles são convidados a serem enviados depois para congressos. Então, o Congresso Internacional de Iniciação Científica, que ocorre no segundo semestre, ou mesmo o Congresso Brasileiro de Ecologia, que vai ocorrer também no segundo semestre em Minas Gerais. Então, talvez no segundo semestre nós tenhamos crianças de escolas apresentando os seus resultados em congressos de nível nacional.